Meus irmãos, aqui uma história de Gênesis, história de Caim e Abel, todo mundo conhece, uma história muito conhecida, muito falada. Tenho certeza que você conhece a história, né? Adão conheceu Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Caim tinha um irmão, os irmãos também sabem, o nome do irmão de Caim era Abel. E os irmãos também sabem que aconteceram algumas coisas, e Abel, ou melhor, Caim matou Abel. Isso daí é fato, todos nós conhecemos. Mas a mensagem de hoje que eu queria trazer para os irmãos, da parte do Senhor para os irmãos, chama-se Síndrome de Caim. Deixa eu te explicar. Síndrome é um conjunto de sintomas de origem distintas que denominam um certo tipo de doença. E as síndromes geralmente são colocadas, o nome da síndrome geralmente são colocadas de acordo com o médico ou o especialista ou o cientista que descobriu a causa daquela doença, ou às vezes até de acordo com o primeiro indivíduo que teve aquela série de sintomas e problemas, e daí foi denominado um certo nome, a síndrome de, aí por exemplo tem alguns nomes, deixa eu te falar aqui, síndrome de Suzuki, síndrome de Banti e síndrome de Down. Todos nós conhecemos algumas dessas. Então, meus irmãos, síndrome nada mais é do que algumas pessoas que depois de passado algum tempo têm exatamente sintomas iguais à primeira pessoa que pegou a determinada síndrome, seja qualquer que seja ela, e tem milhares, tem centenas, seja qualquer que pegou tal síndrome. Então essa pessoa, há 50 anos, 100 anos depois do primeiro que pegou, não importa o tempo, ela tem exatamente as mesmas características, exatamente os mesmos sintomas, exatamente as mesmas coisas que a pessoa aconteceu e que sentiu, essa pessoa também tem. Então o especialista, o médico, denomina assim e diz assim: fulano de tal, ou essa pessoa tem a síndrome de, e aí determina o nome, certo? Então, irmãos, síndrome, deixar isso bem claro, é exatamente sintomas exatos, semelhantes àquela pessoa que teve a primeira. E eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos sobre a síndrome de Caim. Porque naquela época, irmãos, época em que Adão e Eva Caim, Abel, e foram tendo outros filhos, e a população da terra, que hoje é em 7 bilhões e pouco, naquela época começou com 2 pessoas, um homem e uma mulher, e começou a população assim, de tal forma que alguns daquela época que foram se especializando, eu posso dizer assim, em alguma coisa, foi dito assim, o seguinte: fulano de tal é o pai dos que mexem com ferro, ou fulano de tal é o pai dos que trabalham com cobre. Enfim, deixa eu só te dar uma visão aqui rápida sobre isso que eu estou falando. Em Gênesis capítulo 4, versículo 20 diz: Jabal, pai dos que habitam em tendas e tem gado. 20 diz também Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Gênesis capítulo 4, versículo 22 diz que Tubal Caim, o pai de todos os que trabalham com cobre e ferro. Então é só para você entender, algumas coisas. Então naquela época, algumas pessoas que se especializavam em alguma coisa foi denominado assim: fulano de tal, pai dos que fazem tal coisa, certo? Ou seja, de certa forma tinha a síndrome dessa pessoa. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é sobre a história de Caim. Infelizmente hoje, irmãos, algumas pessoas, e infelizmente, para tristeza nossa, alguns servos de Deus ainda têm em suas vidas, em muitas atitudes e ações, muitas síndrome de Caim. E eu gostaria de trazer justamente isso para os irmãos nessa noite. Gostaria que você ficasse no texto, deixa a tua Bíblia aberta que nós vamos discorrer nele, tá bom? Então diz assim, versículo 2, Gênesis 4, 2. E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeira síndrome: Caim deu uma oferta
só uma oferta para o Senhor. Mas Abel deu uma oferta, diz aqui o texto, dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Eu entendo pelo texto que Deus está dizendo assim: Caim deu uma oferta, vou lá e dou uma oferta. Mas Abel deu uma oferta do melhor. Está dizendo aqui primogênito é o primeiro, né? O melhor e da gordura. Então ele deu uma oferta do melhor que ele tinha, enquanto que Caim deu só uma oferta. E atentou o Senhor, diz o texto, para a oferta de Abel e não a de Caim. E acontece que pelo Senhor não ter aceitado, por Caim não ter aceitado tal coisa, aconteceram algumas coisas. Versículo 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Bom, irmãos, vai aqui a primeira coisa. Aquele que tem a síndrome de Caim, ele dá uma oferta para o Senhor, mas não é a oferta do melhor. E eu não estou falando de oferta financeira, não vou nem mexer nessa parte. Estou falando, entenda como oferta. Por exemplo, oferta do tempo. É um tempo, não dá uma oferta do seu melhor tempo, é uma oferta de um tempo mais ou menos. Oferta de culto, não é uma oferta 100%. Por quê? Porque não é fiel ali, não vem realmente para cultuar o Senhor. Oferta de oração, não é uma oferta 100%, por quê? Porque não é uma oferta que realmente faz com afinco e dedicação o melhor que poderia fazer. Uma oferta de conhecer a palavra de Deus, não é uma oferta 100%, porque se qualquer um de nós tiver o pensamento de que a gente precisa aprender muito mais, quer dizer que a nossa oferta não está legal. E nem uma oferta de vida, porque tem muita gente que parece que entrega metade da vida para Jesus, ele não entrega a vida toda, sabe? Teve a conversão dele, mas ele não entregou a vida toda, ele entregou parte da vida. Parece que tem algumas áreas que ele fala: Senhor, isso é muito legal, então cuida dessa e dessa e dessa, mas dessa e dessa e dessa deixa aqui, que elas são minhas. Não mexe, não deixa ninguém mexer, nem o Senhor. Então Caim era aquele que dava uma oferta meio bagunçada, uma oferta que não é o seu melhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui: não tem como a gente enrolar Deus, não tem como a gente enganar Deus, não tem. Então Deus está sabendo a sinceridade real do nosso coração para com Ele. Deus está vendo, ouvindo, assim como eu falei com os irmãos sobre Jonas, Deus está vendo, ouvindo e sabendo detalhadamente cada uma de nossas obras. E sinceramente, Deus está olhando para nós e sabendo se sinceramente, com tudo que somos, com tudo que nós queremos, com toda a nossa vontade, com todo o nosso afinco, nós estamos fazendo que nem Abel, levando o melhor para o Senhor, ou fazendo que nem Caim, levando um negócio qualquer e achando que Deus recebe. Não, meu querido, Deus não recebe. Deus não recebe. Ele não recebeu a de Caim. Ele não recebeu. Ele recebeu a de Abel. Aqui a segunda coisa, versículo 5, diz: mas para Caim, para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim, ou aquele que tem a síndrome de Caim, aqui como ele está exemplificando pelo texto, ele não aceita ser contrariado. Não aceita ser contrariado. Irmãos, olha quantas coisas ruins tinha aqui em Caim. Ele não aceita ser contrariado, ele é invejoso, porque o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para dele, ele ficou com inveja. Ele é irritadiço, porque o Senhor não aceitou a sua oferta, ele ficou irritado. Ele guarda mágoa, porque ele não perdoou, ele não assim, ele não parou para pensar e falou assim: poxa vida, será que Deus não tem razão no que ele está falando? Será que Deus não tem razão no que ele está falando? Será que eu poderia ter feito melhor? Ele nunca parou para pensar isso, ele ficou logo com raiva. E o texto diz que descaiu-lhe o semblante. Você sabe aquela pessoa que você conhece ela é muito legal, muito fofa, muito linda, muito bacana. Contraria ela, parece que mudou, sabe? O rosto da pessoa era assim, vivo, né? Feliz, alegre, a pessoa fica com ódio terrível. E vai falar com ela para você ver. Então, guarda mágoa e ele é vingativo. Olha o problema de Caim, ele é vingativo. Ele ficou pensando no seu coração: como é que eu faço para pegar esse camarada aí, ó, que ele foi lá e deu a ofertinha dele, Deus, pois eu vou acabar com ele. Pois deixa estar. Caim era aquele camarada que até hoje ainda tem alguns que falam assim: vingança é a coisa vingança é prato que se come frio.
Meu irmão, síndrome de Caim total. Não pode um negócio desse. Como é que a gente é servo do Senhor e tem essas coisas? Não tem condição. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bens, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Sabe qual é uma outra coisa de Caim? Ele não se controla. Ele não tem domínio próprio. Irmãos, hoje as pessoas não têm domínio próprio, não se controlam e estão orgulhosas disso. De tal forma que as pessoas falam assim: eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Ou então fala assim: é olho por olho e dente por dente. Irmão, é assim, bateu, levou. Não deixa passar nada. Sabe, aquela pessoa que não deixa passar nada. A pessoa esqueceu o microfone em cima da mesa. Esqueceu uma vez o microfone em cima da mesa. A pessoa não deixa passar. Olha só, você deixou. Rapaz, Caim era desse jeito. Ele não se controla. Sabe, irmão, todo mundo fica irritado uma hora. Todo mundo é contrariado uma hora. Todo mundo às vezes não está no dia bem uma hora. Mas isso nos dá o direito de maltratar quem quer que esteja ao nosso redor? Não. Porque a marca do servo de Deus é o amor. E o amor maltrata os outros em quê? Em nada. Então isso não nos dá o direito. Caim era justamente aquele: eu fico com raiva, e aí eu fiquei com raiva por causa de uma coisa, e eu desconto em quem? No mundo. Em quem vier, meu irmão. Quem atravessar meu caminho, o problema dele. É tanto que Caim discute com o próprio Deus. Olha só a condição da pessoa. Não se controla e discute até com qualquer um. Inclusive, se Deus quiser falar com a pessoa, discute com o próprio Deus. Irmãos, o mundo diz assim, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Esse negócio de olho por olho, dente por dente, diz um ditado que alguém sempre sai cego e sem dente. Não funciona esse negócio de olho por olho. Por isso que a regra foi mudada. Olho por olho, dente por dente, não. É pela graça agora, não é mais por olho e dente por dente. Meu irmão, Deus disse para Caim assim: olha só, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vem o ímpeto da raiva. Todo mundo é passível de ficar com raiva. Todo mundo é passível de ficar contrariado. Você ficou contrariado. Mas sobre isso deves dominar. Amém? Sobre isso deve dominar. Não é porque isso aconteceu que a gente agora vai virar um descontrolado, fazendo um monte de coisas. O que vem, fala o que, usa essa boca para falar o que vem na hora da raiva. Tem atitudes terríveis, não controla essa ira, não controla a vontade de pecar vem e faz. Isso é Caim, síndrome de Caim. Sabe, as vontades vêm, eu faço. Não. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Deve dominar. Irmão, tem duas formas: ou a gente controla os nossos desejos, as nossas vontades. Quando eu digo desejos é vontades, tá? Ou a gente controla os nossos desejos, a nossa vontade, ou ele nos controla. Não tem meio termo, sabe? Não tem meio termo. Ou a gente controla, ou eles nos controlam. Ou a gente controla a nossa ira, ou ela nos controla. Ou a gente controla a nossa raiva, ou ela nos controla. Ou a gente controla e diz assim: eu não vou ter mágoa, não vou ter ressentimento. Ou isso nos controla, fazendo com que a gente fique com mágoa, com ressentimento. Então, irmão, é uma decisão pessoal sua. E aí, como é que pode um servo de Deus estar cheio de síndrome de Caim? Não tem condições. Versículo 6: E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deves dominar. Versículo 8 diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Irmão, a síndrome de Caim, ainda em muitas pessoas hoje, gera assassinos. Assassinos de sonhos, assassinos de projetos, assassinos de vidas.
A síndrome de Caim hoje gera assassinos de sonhos. Sabe o que é assassino de sonho? É aquela pessoa que ela está tão mal consigo mesmo que qualquer pessoa que vai dizer um sonho, um projeto, algo que ele quer, a pessoa tem sempre, não é de vez em quando, não, é sempre uma palavra terrível para dizer. Vou te dar um exemplo. Rapaz, vou realizar meu sonho, vou comprar um carro novo. É mesmo? Vai comprar o carro à vista ou financiado? Financiado, não tem dinheiro para comprar à vista. É, financiado. Tu sabe que você paga 3 carros? Você sabe que tem IPVA para pagar? Você sabe que se você não paga, se você bater e não tiver seguro, arrebenta tudo, é muito grande para o valor? Você sabe quanto que custa 4 pneus? A pessoa não chega assim e fala, meu irmão, você tem dinheiro para pagar a parcela? Tenho, então vai lá, que Deus te abençoe, que você não perca seu emprego, compra lá e seja feliz. Não, a pessoa fala assim, não, quer comprar carro, que não tem dinheiro nem para comprar bicicleta, quer comprar carro. Rapaz, Abel ainda falando hoje, a síndrome dele, assassino de projetos. O pessoal não pode dizer, rapaz, a gente estava pensando em construir aqui em cima. Tu sabe quanto tempo demorou para construir aqui embaixo? Misericórdia. Meu irmão, você vai construir em cima? Glória a Deus, eu vou te ajudar. Eu não tenho dinheiro não, mas na hora que botar o material, eu vim aí, faço uma massa para você. Meu irmão, o negócio do Caim, a síndrome dele está terrível. E assassino de vida. E eu vou te falar aqui por quê. Sabe por quê? Depois você lê em casa, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus falou o seguinte: ouviste o que foi dito? Não matarás. Certo? Isso daí é a lei. Ele está mencionando a lei a lei mosaica. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, ele está dizendo, eu vou te falar um negócio aqui que cancela aquela lei, eu vou te dar outra, mais pesada. E é o seguinte: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, preste atenção, todo aquele que se colerizar contra o seu irmão, que chamar ele de raca. Você sabe o que significa raca? Significa uma expressão de desprezo. É como você chamasse ele de cabeça oca, sabe? Seu energúmeno, seu cabeça oca, seu ninguém, seu lixo. Isso daí é raca. Então, qualquer que chamar aquele de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: no passado tinha uma lei, e a lei era assim: você matou uma pessoa, literalmente, você é um assassino. E agora? Agora eu estou dizendo para vocês que o negócio mudou. Agora não precisa você matar uma pessoa assim, literalmente, porque tem muitas palavras que ferem e matam pessoas mais do que uma arma de fogo. Então ele está dizendo assim: palavras que ferem, que matam, que menosprezam as pessoas. Agora, se você utilizar de tais palavras encolerizado, você vai virar o quê? Um assassino. Então, dessa forma, se você abre o seu botão quando você fica com raiva, provavelmente você já matou alguém. Com certeza. Continuando aqui. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim. E no caso de Caim, ele fez literalmente, tá? Fez literalmente. No caso, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui está coisa, irmão. Aqui está a síndrome de Caim. Ele é arrogante. Sabe? Quando é confrontado, sabe quando é confrontado é quando você é colocado contra a parede, quando é falado sobre o seu defeito, sobre o seu pecado. A gente tem algumas atitudes que pode fazer quando é confrontado. Por exemplo, mentir, dizer que não é assim, ou ser arrogante, foi o caso de Caim, ou admitir. Uma das três, pelo menos, ou mente, ou é arrogante, ou admite. No caso de Caim, ele foi arrogante. E Deus, isso aqui, irmãos, ele não está falando com o irmão, ele não está falando com a esposa, ele não está falando com o filho, não, ele está falando com Deus. Então você vê aqui o tamanho da arrogância da criatura. E ele disse: sou eu, guardador do meu irmão? Sou arrogante.
B. E eu sou assim. E não vou mudar. Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, todo mundo era assim, eu também sou assim. Sabe? Isso daí é conversa fiada. Isso daí é conversa fiada. Porque Jesus falou lá, lá em Coríntios 5,17: assim está, se alguém está em Cristo, nova criatura. Então agora você tem que ser parecido com quem? Com Jesus. E ele não é arrogante, não é mentiroso, né? Ele não tem todos esses defeitos que eu estou falando aqui de Caim. Então não vem com essa conversa, não, é por causa que eu fui criado assim, que não, deixa de conversa fiada. E aí você pode arrumar uma desculpa, pode mentir, pode ser arrogante, pode admitir, falar assim, realmente, isso daí é um problema, mas eu vou mudar. Talvez você até esteja falando assim, glória a Deus, se você tiver, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós realmente admitimos quando? Nós realmente admitimos quando? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Davi cometeu um adultério e um homicídio, correto? Um adultério e um homicídio. Um adultério e um homicídio. Quando isso se repetiu de novo na vida de Davi? Quando? Nenhuma vez. A gente só admite mesmo quando a gente se arrepende sinceramente, confessa e deixa. Se não aconteceu isso, não aconteceu esses passos, nós não admitimos. Sabe? Você ainda está querendo admitir, mas não admitiu. É aquele que diz lá em Provérbios 28:13. Deixa eu até abrir porque eu esqueci o texto. Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmão, que confessar e deixar significa não mais fazer, não volta a fazer. Se voltou a fazer, realmente não admitir. Versículo 10 diz assim, versículo 10 de Gênesis 4: e disse Deus: que fizeste? A voz do teu sangue clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais força, fugitivo e vagabundo serás a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Meu irmão, Caim tinha matado a 16ª coisa. Ele não reconhece. Não reconhece. Caim tinha matado seu irmão. Caim, Deus estava falando com Caim. Deus estava dando juízo sobre a ação de Caim. E sabe quando que Caim admitiu? Falou assim: Senhor, o que eu fiz? Eu matei meu irmão. Eu não devia ter feito isso. O Senhor pode me perdoar? Não, Caim não fala isso. Ele não admite. Ele não admite que fez errado. Ele não admite que fez pecado. Ele não admite que fez uma coisa terrível. Ele não admite. Meu irmão, quem falou para você que admitir é fraqueza? Admitir é fortaleza. Sabe por quê? Porque o todo nunca admite. Ele morre dizendo que isso daqui é pedra. Morre dizendo que é pedra, nunca admite. Mas a gente precisa ser sábio. O sábio admite. Talvez você esteja batendo cabeça muito tempo em uma coisa, mas o ser humano, a coisa mais linda do ser humano é a gente poder voltar para nós mesmos, e identificar e falar assim: poxa vida, eu estava errado. Sabe, eu tinha um pensamento, meu pensamento em relação a isso era isso, mas eu estava equivocado. Não interessa a idade que você tem. Isso daí é uma coisa do diabo dizendo assim: não,
Deus estava dizendo aqui para Caim: olha só, você vai ser fugitivo, você vai ser vagabundo, você não vai morrer tão cedo. E Caim não estava reconhecendo e falando assim: poxa vida, eu sou um pecador, poxa vida, eu preciso do Senhor, poxa vida, eu fiz algo errado, me ajuda. Não reconhece. E o 7 para encerrar. Versículo 14: eis que hoje me lanço na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, me disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, e pôs o sinal em Caim para que não ferisse quem achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra do norte, ao lado oriental de Éden. Irmãos, Caim é aquele, a 7ª síndrome de Caim é aquela que ele não consegue se perdoar. Se ele não consegue se perdoar, quanto mais perdoar os outros. Meu querido, meu amado, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Você fez besteira? Fez. Quer consertar? Conserte. Você saiu dos caminhos do Senhor, quer voltar? Volte. Você precisa pedir perdão para alguém? Peça. Mas não viva com culpa, não viva com mágoa, não viva com ressentimento. Caim, a 7ª síndrome dele é justamente isso. Ele saiu da presença do Senhor, ele não se reconcilia com o Senhor, ele não volta, ele não se arrepende, ele não pede desculpa, ele não faz nada disso. E tem muita gente com essa síndrome ainda. Ele está com a culpa que fez a besteira, não sei quando. Eu fiz a besteira quando eu tinha 15 anos. E agora eu tenho quanto? 70. E eu ainda lembro da besteira que eu fiz quando eu tinha 15. E aí? Sabe? Se você não tratar esse negócio, se você não tratar isso daí, isso vai te perseguir a vida toda, vai atrasar a tua vida, vai atrapalhar você, vai encher você de coisas que não precisa, sabe? De ressentimento, de rancor. Aí você ficou uma pessoa rabugenta, chata, brigona. Por quê? Porque está cheio de coisa ruim que vem carregando junto com você. Essas coisas, irmão, não é para ser carregada dentro de nós. Jesus tem coisas melhores. Tem amor, tem paz, tem alegria, tem salvação. Tem coisas muito melhores. Essas coisas não deixa para lá. Você pode deixar, é uma decisão sua. Caim decidiu sair com essas coisas e ir embora com elas. E Caim decidiu viver a sua vida com ele, viver a sua vida com culpa, com mágoa. E aí? Qual que vai ser a sua decisão? A gente vai cantar um hino. Enquanto a gente vai cantando esse hino, nós vamos te dar uma oportunidade. Eu não sei se você, assim como Caim, diz aqui no final do texto que Caim saiu da presença do Senhor, e o texto não diz se ele voltou. Caim voltou, o texto não diz. Talvez você tenha saído da presença do Senhor por alguma coisa que ocorreu, mas se você fez isso e quiser voltar, o Senhor está de braços abertos para te dar uma nova oportunidade. Se você não tem ainda um relacionamento com o Senhor, e muitas dessas síndromes que eu falei ainda estão na sua vida, você queria entregar a sua vida a Jesus para Ele te transformar, para Ele fazer de você uma nova criatura, a gente vai te dar uma oportunidade também. Vem até aqui na frente, entrega a sua vida a Jesus, se reconcilie. O Senhor tem um grande algo para fazer na sua vida, mas Ele só vai fazer na vida daqueles que quiserem algo que Ele tem para fazer. Se você não quiser algo que Deus tem para você, Ele não vai fazer. Você precisa trabalhar em conjunto com Ele. Trabalhe em conjunto com Ele. Deus vai te transformar, Deus vai te abençoar, Deus vai arrancar essa síndrome todinha de Caim. Talvez os pontos tudinho pegou para você, mas Deus arranca. Joga tudo isso fora e te preenche de coisas muito melhores. Vamos cantar com a menina. Vamos orar. Se alguém quiser entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente. Senhor nosso Deus, nós te damos graça. Nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, porque, ó Senhor, que tem sido tão grande, tão compassivo, misericordioso e bondoso para conosco. Mesmo, Senhor, cheio de defeitos, mesmo, Senhor, cheio de tantas coisas que não deveríamos, infelizmente, mas mesmo assim, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado. Então, Senhor, nós pedimos, ajuda a tua igreja,
Ajuda, Senhor, a cada um daqueles que, porventura, ainda tem algumas dessas símbolos da sua vida. Ó Senhor, limpa totalmente, Senhor, e faz de nós uma nova criatura, mas uma nova criatura mesmo, sabe? Uma nova pessoa. Alguém, Senhor, um servo de Deus autêntico, vívido, em cada canto que nós estivermos, podemos ser reconhecidos, Senhor, não por nós mesmos, mas pela Tua graça que habita em nós. Mas que nós possamos ser, Senhor, luz desse mundo realmente. Que nós possamos ser, Senhor, quando as pessoas olhassem para nós, ver a Tua glória, a Tua graça em nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos. O Senhor sabe, Senhor, quanto nós somos falhos, mas em nome de Jesus, pela Tua misericórdia que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.